Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao DynamoCast especial FebrabanTech 2025. Eu sou o Teco Medina e estou aqui com a missão, com a honra de fazer aqui alguns podcasts diretamente da FebrabanTech, trazendo alguns dos assuntos mais quentes que estão aqui rolando nos corredores. Muita tecnologia, muita inovação, muita curiosidade. E hoje a gente vai ter um papo que eu tenho certeza que você vai adorar, porque a gente está vivendo uma era onde a gente está transacionando tudo na nossa vida: pagamento de uma conta, assinatura de um contrato, de abertura de uma empresa, um acesso de serviço, tudo foi parar no mundo digital. Isso trouxe velocidade, comodidade, trouxe escala, mas acendeu um alerta essencial: como garantir no mundo digital que as pessoas são realmente quem elas dizem que são, né? Na vida real já é difícil, imagina no digital. E mais do que isso, como garantir que aquilo assinado digitalmente tem validade jurídica plena, sem que seja possível negar a autoria depois. Essa é a base do princípio do não repúdio. Em outras palavras, garantir que uma pessoa, após assinar digitalmente uma transação ou documento, não possa negar legalmente que fez aquilo. E nesse ponto o Brasil tem uma particularidade robusta, a ICP Brasil. Nossa infraestrutura de chaves públicas é até hoje o único sistema legalmente reconhecido no país que garante esse não repúdio jurídico com presunção da validade legal. Essa base, criada nos anos 2000, vem sendo colocado à prova. O volume de transações cresce de forma exponencial e a gente tem hoje o Pix, SPB, Open Finance e Drex. A tokenização dos ativos, identidade descentralizada abrem espaço para novos paradigmas, e é sobre tudo isso que nós vamos conversar com os São Paulinos, né? Primeiro deles, o cracaço camisa 10, Márcio Nunes, da Valid, e depois o nosso camisa 9, Marco Zanini, CEO aqui dessa brincadeira toda. Os dois vão dar uma aula sobre tudo que você precisa saber sobre esse tema, que é pra lá de desafiador, né, Márcio? Primeiramente, boa tarde, obrigado por você estar aqui. Como é que é essa história toda? Explica um pouco da importância disso e do momento disso para o cara que não está tão familiarizado com isso tudo. Boa. Primeiro, boa tarde, Teco. Obrigado aí pelo espaço. Você já disse tudo, né? Sobre certificação digital, sobre criptografia. Nosso mundo aqui é criptografia simétrica, né? Então, a gente usa a criptografia o dia inteiro e não sabe. O seu WhatsApp tem criptografia. Assim, a troca de mensagem tem criptografia. De verdade, quando você tem uma infraestrutura de chaves públicas, que é a ICP Brasil, você coloca para cima da tecnologia uma robustez de confiança. E o que a gente precisa ter nas transações digitais é confiança também. Sim. Então, aquela conversa que existia, sei lá, há uma centena de anos, que era o fio de bigode que desafiava a confiança na relação humana, agora o que estabelece a confiança na relação humana-digital, quer seja artificial ou humana, é o uso de criptografia para garantir confiança nas transações. Tem gente que prefere confiar no fio do bigode ainda, né? Exato. Tem gente com o pé atrás que acha, veja bem, mas será que assinou mesmo? Exato. No final das contas, o fio de bigode continua existindo. É que você usa ferramentas diferentes para poder reforçar essa confiança. Ô Zanini, conta essa história aqui enfim, o que é exatamente esse princípio do não repúdio? O que está em jogo quando a gente discute isso? Qual que é a importância de a gente não ter medo disso, né? Porque também é uma coisa importante que é o assinado tá assinado, não precisa ficar... Apesar da gente usar uma frase muito famosa aqui no Brasil, que no Brasil até o passado é incerto, né? A gente não pode ter dúvida quanto a isso, né? Teco, bom, primeiro obrigado aqui pelo esse papo. Enfim, embora a gente seja o dono da casa, aqui nós não somos especialistas, né? Por isso que o Márcio está aqui convidado e você também. Obrigado, Márcio, pela vinda. Você falou do fio do bigode e durante muito tempo isso era uma relação de confiança. E as palavras e as pessoas, elas quando apalavravam com o fio do bigode, ninguém dizia que não tinha acontecido aquilo. Sim. Né, que não tinha sido feito aquele acordo. Quando esse mundo começou a migrar para você ter uma relação entre pessoas que não se veem, que não se conhecem e que não trocam o bigode, você começa a abrir espaço para a pessoa negar uma transação que foi feita. A gente chama isso no mundo de tecnologia de repúdio. Ou seja, eu estou repudiando que é verdadeira essa nossa transação. Precisava achar um jeito
digitalmente para resolver esse problema do repúdio. E esse jeito é um jeito tecnológico e um jeito jurídico. Tá. O jeito tecnológico foi o comentário do Márcio de uma infraestrutura de assinatura baseada em chaves públicas, chaves privadas, que é o conceito da PKI, que é o conceito da ICP Brasil. Mas só essa tecnologia garante que apenas uma chave, uma senha, vamos chamar assim, que assina um documento, que o par dela possa reconhecer que foi ela quem fez essa assinatura. Mas, embora isso tecnologicamente garanta a relação entre eu e você, juridicamente precisava ter algum acordo que dissesse isso é legal. Então, quando o governo criou a medida provisória 2002, lá em 2002, foi feito um acordo jurídico, uma lei dizendo o seguinte: olha, uma vez que você assinou um documento eletronicamente com um certificado digital da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil, essa assinatura nunca pode ser repudiada por quem assinou. E caso repudie, o ônus da prova é de quem está repudiando. Isso é muito importante. Muito importante. Muito importante. Então, vamos lá, na prática. Eu assino um contrato com a minha assinatura digital ICP Brasil. Esse contrato amanhã vai fazer uma cobrança minha. Se eu negar, dizendo, esse contrato não fui eu que assinei, eu preciso provar que não assinei e não a pessoa que recebeu o contrato que precisa provar. Isso é a inversão do ônus da prova. Sim. E talvez, depois da tecnologia que eu acho extremamente robusta, esse é o maior valor que a ICP Brasil tem hoje e que poucos países têm. Isso faz total diferença, né? É o caso onde a ordem dos fatores importa, né? E aí você falou fatores, tem a ver com fatores ou fatores primos. São números fatorados que a gente utiliza para poder criar essa criptografia. Agora, o que é interessante mas por que ela funciona assim? Por que houve a possibilidade de criar uma jurisprudência, um aspecto legal? Porque a tecnologia tem um princípio. Primeiro, o par de chaves é um par de chaves, eles nascem juntos, e a gente diz o que uma faz, a outra desfaz, o que uma conhece, a outra reconhece. E essa relação de par de chaves cria-se o que a gente chama de vínculo de titularidade. Então eu vinculo um par de chaves à minha titularidade. Isso tecnicamente dá uma robustez de tal forma que a gente garante o não repúdio. Porque se eu usei a minha chave para fazer uma transação, uma assinatura, e ela está vinculada à minha titularidade, então eu aumento a potencialidade de segurança sobre aquela transação. E é por isso que a gente fala que é não repúdio. Eu posso usar, e tem alguns aspectos, eu posso usar sua biometria para fazer um aspecto de autenticação, mas a biometria é clonável, né? Tem o deepfake, eu posso pegar a sua biometria e usar em alguma transação. Não tão simples assim, mas eu posso fazer. Agora, um certificado digital eu posso revogar, emitir um outro par de chaves para você. Então você tem mecanismos de manutenção e de proteção, principalmente no longo prazo, que garantem essa proteção e esse não repúdio transacional. E curiosidade, você tinha muita gente que ainda repudia o que fez? Tem casos práticos disso? Ou depois que você inverteu esse ônus, isso meio que, enfim, rareou, né? Porque aqui no Brasil faz muita diferença você jogar o problema para o outro resolver. Quando é você que tem que resolver, talvez você pense duas vezes em saber se você vai por esse caminho ou não, né? A gente tem histórico disso, tem casos disso, de que aconteceu, não aconteceu, ou até casos de alguém que tenha dito que não fez e aí se deu mal? Olha, ao longo da história, a gente está falando de mais de 20 anos, 25 anos, 26 anos aí de ICP Brasil, de infraestrutura, vários casos e situações aconteceram. A própria digitalização do Poder Judiciário, que aconteceu nos idos dos anos 2000, fizeram que houvesse uma transformação do processo judiciário também, por exemplo. Mas, de qualquer forma, as relações estabelecidas de confiança ou não, elas continuam sendo discutíveis sempre. O que a gente fala que a tecnologia ajuda a dar robustez para isso, que antes era discutido só com papel, né? A gente consegue usar hoje tecnologia para poder dar essa segurança. De verdade, a gente diz que o certificado digital ele tem uma vantagem ímpar, que é vincular a titularidade
e a gente diz que ela é a sua identidade com reconhecimento da firma. Então a gente brinca que é a sua caneta com auto-reconhecimento da sua firma. Tá. Então quando você tem uma caneta que auto-reconhece a sua firma, a gente aumenta o nível de segurança e de proteção. Então, hoje você tem níveis de assinaturas. Você tem de assinatura simples, eletrônica, simples, avançada e qualificada. O certificado digital é o que a gente chama de qualificado, ou assinatura digital, assinatura eletrônica qualificada. E ela é o mais alto nível de segurança. Então é óbvio que a gente tem que imaginar que você tem transações de mais baixo risco, e aí para essas você pode usar mecanismos de assinatura mais simples, mas à medida que você tem mais risco transacional, compra do seu bem, Compra de um imóvel, de um carro. Imóvel, ou venda de um veículo, enfim, coisas que você precisa provar que houve aquela transação de fato, a recomendação é que você use um elemento tão seguro quanto o certificado digital. A gente pode dizer que isso é muito mais seguro, apesar de parecer estranho para muita gente, do que o que a gente tem corrente no país, não? Então, Teco, olha que interessante isso que o Márcio falou. O conceito da assinatura digital hoje, ele ainda não é bem entendido pelas pessoas. Então, vou te dar um exemplo. Há 1 ou 2 semanas atrás, teve uma notícia na mídia dizendo que uma pessoa tinha assinado um contrato com um banco e usou uma assinatura usando a face. Uma das etapas do processo de validação daquele contrato era o cara fazer uma selfie. Tá. E depois ele repudiou esse contrato, o banco entrou na justiça e o cara ganhou, o banco perdeu. Sério? Porque o juiz disse que não existia sustentação legal para aquele processo de assinatura, cabia o banco provar, então, que era a pessoa que tinha assinado, o banco não conseguiu, a não ser a face, o juiz disse que a face não reconhecia que era ele, podia ter sido uma falsificação, e o banco perdeu. Isso jamais aconteceria com o ICP Brasil. Sim. Né? Então, nem todo processo eletrônico de assinatura é um processo de assinatura digital. Okay? O processo de assinatura digital, ele segue um conceito de usar certificados digitais com a tecnologia de chaves públicas, chave privada, que, como disse o Márcio, uma identifica a outra, mas precisa estar dentro da infraestrutura da ICP Brasil. E por quê? Por que é isso? Porque no processo de emissão de certificado dentro da ICP Brasil, existe um cuidado de validação de documento, de biometria, de uma série de coisas que atesta que a pessoa que está emitindo aquele certificado é ela mesma. E isso faz com que depois ela não possa repudiar. Eu posso colocar um gancho aí? Que assim, tem uma diferença. A gente normalmente mistura autenticação com assinatura. A biometria, ela autentica alguém, prova de repente que tem uma interação de uma pessoa ali, mas ela não garante uma integridade na transação. A única tecnologia que ajuda você de fato a garantir isso é o uso do certificado digital ou criptografia simétrica, que é parte, digamos assim, é a base matemática para você poder isso. Existe atrás um conceito matemático para você entregar isso. E o que acontece no caso que foi dado da biometria? Porque a biometria é uma medição estatística, é uma probabilidade, ela é probabilística. Então ela faz uma comparação estatística para dizer que o quão similar aquela foto, aquela imagem é sobre você. Já na criptografia, usando o certificado digital, não, ela é precisa. Ela é uma operação que, uma vez identificado que é você, aquela transação, ela é a prova de fraude, a prova de questionamento. Por isso que o Poder Judiciário diz que o certificado digital ou assinatura eletrônica qualificada é uma assinatura com reconhecimento de firma. Então ela prova a identidade e tem auto-reconhecimento de firma. Vocês imaginam que a gente está no começo disso, a gente vai fazer usando essas chaves para tudo ou daqui a pouco vai conversar com outras coisas? Já tem. Os IoTs, os equipamentos, os objetos que você tem, todos eles trocam chaves, trocam segredos para ter confiança. Telefonia. Ele está trocando chaves, ele está trocando elementos de segurança para garantia. Agora, tem um dado, quando a gente fala de equipamento, tem um princípio de segurança. Mas quando a gente fala na relação pessoa física ou pessoa jurídica, você precisa ter um ente, que no caso é a ICP Brasil, que atesta esse ecossistema. Então, é um ecossistema de confiança
que não está ligado à transação, então ele é independente. Então, o que a gente chama de o terceiro de confiança. Sim. A autoridade certificadora é alguém que emite um certificado digital para o Zanini, vincula essa titularidade e ela não participa da transação. Então, ela isenta qualquer disputa sobre as partes. Então, ela torna muito mais seguro. Então, uma forma de identificar partes sem se envolver na transação. O que torna mais legítimo de toda Sim, forma. super legítimo. Existe um conceito humano, Teco, que é muito importante. Quando você emite um certificado, se você for lá e fizer um certificado seu, no processo da ECP Brasil, em algum momento desse processo, você vai assinar um documento dizendo que você se responsabiliza pelo uso do seu certificado digital. Justamente para você não alegar amanhã que alguém pegou o seu certificado digital e assinou um documento em seu nome. Ou seja, nem isso você pode repudiar porque você assinou um termo dizendo que a responsabilidade sobre a custódia desse certificado ela é sua. Tá. Ok? Então, entra um conceito importante aqui e que a gente trabalha forte, ele que é as pessoas precisam se conscientizar que assim como uma senha de banco, a custódia, a guarda desse certificado digital é uma coisa importante. E é responsabilidade sua. E é responsabilidade do próprio. Sim. Quer dizer, ele é o responsável. Mas esse conceito de guarda tecnológica, a gente ainda tem ele um pouco disperso nas pessoas. O cara guarda a carteira, o celular, a chave do carro, mas o certificado ele deixa o token com um amigo. Ok? E ele não está entendendo que ele fazendo isso, ele está passando um papel assinado em branco. Com firma reconhecida para uma pessoa escrever o que ela quiser. Sim. Então, aos poucos, eu acho, você falou se vai ser usado para tudo, eu acho que o aumento do uso do certificado tem a ver com a maior conscientização das pessoas de que aquilo faz um ganho de produtividade. Eu não preciso mais ir no cartório reconhecer firma de um documento. Não tem quase nada mais chato do que isso. E né? caro. É. Chato e caro. Você fica lá sentado, aquilo é uma coisa do século passado, né? Mas a pessoa, esse ganho tem que vir associado a uma responsabilidade. Quer dizer, quanto mais transações a gente assinar com certificado digital, mais importância ele ganha. A custódia dele passa a ser mais importante. E o brasileiro também precisa tomar cuidado com o passo anterior, né? Que é com senha, né? Porque todo ano sai que a senha de todo mundo é 1, 2, 3, 4, 5, né? Pois é. Que é a quantidade de pessoas que coloca isso, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, é bizarro, mas você sabe né? que a maioria dos ataques é por isso, né? Porque o hacker ou quem está tentando tirar algum dado seu, como ele sabe que essa repetição, ele tenta te encontrar em ambientes mais frágeis, ele vai encontrar uma repetição e usa essa informação em ambientes mais seguros que tem provavelmente maior valor. Então é parte de uma estratégia social, inclusive, engenharia social para fazer isso. Porque hoje o hacker não é mais aquele que arromba a porta, como a gente diz, né? Ele sai buscando caminhos para você poder encontrar a informação e o acesso ao valor de alguma forma. Agora, quando o Zanini está falando aqui de custódia, isso é a praia deles, de fato, é a experiência deles, enfim, eles têm hardware para isso. Porque a gente imagina, a gente fala sobre ter um Bitcoin, por exemplo, né? Mas você guarda onde o Bitcoin? Você guarda na sua carteira digital, você guarda onde? Alguns guardam na gaveta, no token, né? Guarda de algum jeito. E ali Alguns guardam e não lembram onde guardaram. Onde guardou, e alguns piores, não lembram a senha pela qual protegeu. Então, é isso. Assim, então, de verdade, o desafio, a gente sempre fala que segurança é um equilíbrio, né? Você tem que achar conveniência e segurança para entregar uma experiência melhor. Essa é a melhor experiência. A gente está num processo evolutivo, como põe segurança, mas ao mesmo tempo cria conveniência para facilitar o dia a dia. Então, o desafio é encontrar uma combinação forte que garanta custódia, proteção da informação, mas uma experiência que permita a recuperação. A gente tem brincadeiras que a gente fala do MDN, na verdade é uma combinação que a gente diz que é eu pegar um segredo, dividir em partes pequenas. A gente fala que é senha social, por exemplo. Então vamos dizer que nós somos amigos e tem um segredo que eu tenho que guardar. O que eu faço? Eu distribuo um pedaço para cada um dos amigos. Porque se acontecer alguma coisa comigo, os meus amigos ajudam a recuperar para alguém. Então, isso é conceito de segurança. Da mesma forma que a gente teve que aprender educação financeira na escola para saber se virar com orçamento e tudo mais,
também tem que ter o processo educacional para as crianças e os jovens aprenderem a importância da segurança, de como guardar a informação, porque esse vai ser o maior ativo dela. Provavelmente o dinheiro dela vai ser todo tokenizado, vai virar uma transação. A gente estava falando aqui antes, né, que 2 anos ele falou que não tem mais cartão. Exato. Não tem mais dinheiro. Essa história do cartão e não ter dinheiro, assim, é sempre relativo. A gente pensa que é sempre uma escadaria cheia de degraus. E depende de onde você está no degrau. Para eu ter uma ideia, ainda tem bancos que gastam milhões de reais para produzirem cheque. Sabe por quê? Porque cheque ainda é moeda de troca dependendo da economia e do lugar. Então, de verdade, o que você tem, e o que fica mais complexo, é a mistura dessas tecnologias, porque não deixa de ser uma tecnologia o cheque. É uma tecnologia desaparecendo para outra chegando, mas a gente convive com todas. E aí é um problema geracional, um problema de cultura, um problema de educação, de como lidar com essas tecnologias. Você acha que é um problema mais geracional ou é um problema de localização? É as duas coisas. Porque às vezes a gente tem a impressão que o Brasil é São Paulo e Rio, né? Mas tem um Brasil dentro que às vezes não tem internet, às vezes não tem agência bancária, às vezes não tem um monte de coisa. O Pix resolveu muito problema, né? Exato. Porque as pessoas tinham que esperar até segunda para compensar um cheque, para sacar o dinheiro e pagar. Então, às vezes, tem uma limitação que é maior do que a geracional, né? Que é onde a gente está fisicamente, né? Concordo. Mas você pegou um ponto, esse ponto que você pegou é muito bom. Eu ia dizer o seguinte, existe um paradoxo na segurança, que é o paradoxo da usabilidade. A maior briga que existe nas empresas é o cara de segurança contra o cara de UX, de experiência do usuário. Esse cara quer frição zero, só que frição zero deixa insegurança e o cara da segurança quer segurança. Mas quem quebrou esse paradoxo, na minha opinião, foi o Pix. Sim. Não existe um sistema mais universalizado no Brasil do que o Pix. E não é uma coisa simples. O cara tem que pegar um dispositivo eletrônico, notebook ou celular, ele tem que entrar numa aplicação, ele tem que ir lá informar um dado dentro da aplicação para passar um Pix. Garanto para você que você não conhece ninguém que não fez um Pix até hoje. Ou não recebeu, né? São 250 milhões de Pix por dia. Ou seja, o Pix quebrou o paradoxo de que geração ou nível de instrução evita a evolução. Não é verdade. O Pix superou. E sabe por que superou, na minha opinião? Porque ele fez duas coisas fantásticas. Ele tirou a frição de pagar e receber. Não dá para ser hoje só na segunda. Não fui num caixa eletrônico. Puxa, tem taxa para pagar. Né? Ele tirou essa fricção. Ou seja, as pessoas adotaram. Não tenho troco, não tenho dinheiro, não aceito cheque. Não circula mais moeda, né? Então eu acho que a migração de formas analógica para digital tem muito a ver, muito mais com a facilidade da experiência do que propriamente com a falta de conhecimento de quem está usando. Se a gente for implantando coisas simples, as pessoas vão migrando. E para completar, eu vou deixar a bola no ar para o Márcio, né? O que eu vejo nesse mundo de certificação digital acontecendo que vai nesse caminho? 3 coisas. Eles tiraram a fricção da validação documental presencial. Que é vital. Migraram isso para o vídeo. E sabe quem foi o responsável por isso? A pandemia. Não tinha opção. Sim. Segundo, com esse processo, você levou o certificado para o celular. Levar o certificado para o celular significou levar o certificado para a nuvem. Ok? E eu acho que esse é o segundo grande passo que vai levar para o terceiro, que na minha opinião é a massificação. Mas eu vou deixar essa bola para o Márcio. Você sabe que a necessidade é a mãe da inovação, né? Sim. Entendeu? Não tem jeito. Então, quando chegou a pandemia, como lidar com a emissão do certificado digital se era exclusivamente presencial? Sim. E aí houve uma flexibilização, tomando os cuidados, uma flexibilização para criar um outro mecanismo. E aí a videoconferência entrou. De verdade, a videoconferência deu boom no mundo todo por conta da própria pandemia.
Os sistemas de videoconferência existiam praticamente nos ambientes corporativos de grandes empresas e custavam uma fortuna para você ter. E hoje todo mundo faz videoconferência de qualquer jeito, em qualquer lugar. Então, essas coisas também fazem com que você evolua a forma como interage. E aí, obviamente que tudo entra num princípio de início, necessidade, escala, e aí entram todos os aspectos que o Zanini colocou. E certamente a gente estava indo para um caminho onde, uma vez que a gente está diminuindo a fricção no processo de validação, que coloca mais tecnologia, mais informação, mais formas de controlar para quem, porque do mesmo jeito que a gente garante o não repúdio, a gente tem que garantir que está entregando o certificado para o Tuca. E é ele que tem que ter o certificado digital. Não posso entregar para outra pessoa. Então, eu preciso ter certeza que naquela identificação está provando a identidade e titularidade do indivíduo. Uma vez feito isso, aí de fato é uma tecnologia extremamente robusta. E aí o desafio é como você escala. No nosso grande desafio anterior eu tinha que entregar um token, um cartão, entregar para você colocar no lugar. E agora a gente está evoluindo para um modelo que é um modelo já armazenado em HSM, numa infraestrutura em nuvem, onde a gente tem a custódia desse certificado com controle de acesso seguro, você usando seu celular, usando biometria e outros elementos que provam a sua identidade para você ter acesso a esse par de chaves, esse certificado digital. E a infraestrutura, essa infraestrutura vai dar conta de tudo isso, desse volume, de tudo. Hoje a gente já tem empresas que trabalham com essa infraestrutura, como a própria Dynamo, que vem trabalhando no crescimento, na expansão do fornecimento de infraestrutura de HSMs. E as empresas, obviamente, vão expandindo a sua infraestrutura porque vão colocando equipamentos cada vez mais capazes. Sei lá, alguns anos, a gente só conseguia colocar 1.000 certificados dentro de uma infraestrutura. A gente passou para centenas, 1 milhão, e agora estamos chegando em 10 milhões no equipamento, enfim. Então, o desafio é como a gente aumenta a performance e robustez nessa infraestrutura. E hoje já tem tecnologia, tem capacidade de fazer esse fornecimento. Mas tem uma coisa legal, Teco, deixa eu só pegar mais esse gancho, tá? Parece que essa é só uma transformação tecnológica, mas ela não é. Ela é mais do que isso. Imagine o seguinte, quando eu entregava um certificado digital para a pessoa, para o cidadão, e eu não sei aonde ele vai usar aquilo, quantas vezes ele vai usar aquilo, acabava que eu tinha que cobrar dele um preço que mantivesse aquela infraestrutura durante o período de 1 ano, de 3 anos, sem saber se ele ia usar isso ou não. Se ele usar uma vez, ou 5 vezes, ou 1000 vezes. Quando você desloca isso para a nuvem, você começa a ter um conceito de bilhetagem de uso. E isso começa a dar uma perspectiva de uso maior. Por exemplo, o cara que vai usar 1 vez ou 2 vezes para assinar um contrato, ele pode ter uma política de preço que bilhete só as vezes que ele usou. O cara que usa 1 milhão de vezes para assinar nota fiscal eletrônica pode ter uma política de preço por volume, que barateie cada transação para ele. Ou seja, você escalar o uso, ele permite que você crie modelos de negócio, na minha opinião, mais democrático, ok? E isso permite que você aumente a base. Mas essa massificação, você acha que... Você já falou um pouco, né, do que você acha que vai acontecer, mas quais são os entraves maiores? Você acha que é cultural das pessoas? Você acha que O Márcio falou mais a história da parte racional, aí eu acho que tem, voltando à história da palavra, do fio do bigode, né? Tem uma geração que foi criada nisso, né? Às vezes talvez seja difícil mostrar o quanto é melhor. Eu tenho discussões homéricas com meu pai adora cartório. E eu falo, pai, eu não consigo entender como é que você confia num cara com o boné da Gaviões da Fiel que diz que você é você. Por que a gente acredita nisso e não vai acreditar numa chave, por exemplo, né? Criptografada numa blockchain? Por que isso? E talvez seja pelo fato de que durante 70 anos ele fez assim e, para meu azar, sempre deu certo assim, né? Será que é isso? Ou será que as pessoas não entendem? Ou será que tem um pouco de aversão, de talvez não acharem seguro? Porque nesse universo de vocês, se a gente parar... Aqui não, que aqui só tem gente que entende, mas se a gente parar na Paulista e falar palavras-chave do universo de vocês e perguntar o que te remete, alguém vai falar se isso é seguro.
né? Você falou de custódia, mas tem a ver com segurança. É seguro? Sim. Isso aqui vai acontecer? E se der errado? Como der errado e tal? O que você acha que falta a gente provar que é tão seguro quanto e que vamos para frente? Porque, ao mesmo tempo, pegando outro exemplo que você deu, com o Pix não houve essa contestação. Eu vou dar uma resposta bem curta e vou deixar para o Márcio complementar melhor. Mas eu vou te dizer o seguinte. A segurança tem muito a ver com sensação. Sim. Ok? Durante muito, ou pelo menos no século XX inteiro, a gente teve uma sensação analógica do contato físico com as coisas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Você vai no cinema, no shopping. Você foi, parou seu carro, lá no segundo andar, foi no cinema, depois você comeu um lanche e tal. Você voltou para pegar seu carro. Você chegou lá, teu carro não tá na vaga. Você falou, tô no andar errado, errei o andar. Você vai no outro andar, o teu carro não tá. Você vai no outro, o seu carro não tá. Depois do terceiro andar, você fala assim, roubaram meu carro. Roubaram meu carro. Ok. Você tá lá no seu escritório trabalhando, o colega te chamou para almoçar, você foi almoçar. Você esqueceu de travar o seu computador. O cara chegou com um pendrive, botou lá, copiou todos os arquivos seus da pasta documentos pro pendrive dele. Tirou, pendrive e foi embora. Você voltou, o seu equipamento está intacto. Uhum. Perfeito? A sua sensação de roubo no digital, ela é muito menor do que no analógico. Tá. O que você não está pensando é que no digital, a hora que você perceber que houve uma quebra de segurança, você vai perceber pelo dano que isso gerou. Mas isso é bom ou é ruim? Não, então eu estou te dizendo assim, então as pessoas que não entendem qual é o nível de segurança que está agregado ou não ao digital, se remetem ao analógico. Porque esse, ele tem uma sensação clara. Uhum. Eu fui lá, o cara bateu um carimbo, deu uma assinatura, colou um selinho e eu levei para minha casa. Uhum. Né? Então, essa tangibilização nas pessoas que não compreendem a tecnologia, ela parece mais confiável. Mas eu acho que aí tem um aspecto aí que é assim, tangibilizar as coisas sempre é um desafio. Uhum. Quando você pensa de bem material, é muito mais fácil. E a gente aprendeu ao longo da vida que eu preciso possuir. E tecnologia você não possui, você usa, né? Então, então tem uma diferença, acho que isso acaba também dificultando um pouco as pessoas. Mas vou te dar um exemplo, a gente falou de localização, né? Na Alemanha, tem um amigo meu que foi recentemente para a Alemanha, ficou lá um mês lá. Ele falou, pô, e aí, como é que é a Alemanha? País moderno, superpotência, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas lá, assim, a moça da livraria usa fax para poder mandar o pedido para o outro lado. Eles usam, no final, eu tive que vir com um bolo de moedas, porque no final a cultura deles não tem Pix, então é moeda, é papel, e a gente vai falar que não é uma economia avançada. Pois é. Assim, então tem uma questão de cultura, uma questão de confiança, e a gente sempre foi muito também provocado sobre isso, né? A gente sempre é experimentado. O brasileiro tem uma característica que é, como a gente vem no processo de algum momento ser o primeiro país do mundo, ou um país do primeiro grau, da primeira história, a gente está sempre se desafiando, tentando encontrar caminhos para poder mostrar que nós somos eficientes e eficazes. Então você tem uma adesão fácil à tecnologia, mas com baixa profundidade de conhecimento. Por isso, o Pix não falha, então todo mundo usa o Pix. Mas agora tem o tal do deepfake. Nossa, quer dizer, então alguém pode se passar por mim? Então fica difícil para algumas pessoas, separarem aquilo que é confiável e daquilo que pode ser contestável. Ô, Márcio, você tocou num ponto aqui que eu queria fugir totalmente aqui do regulamento. Eu tava pensando assim, o Brasil, ele é um país notoriamente emergente, né? Em eterno desenvolvimento. Exato. Todo mundo aqui sabe que a nossa educação tinha que ser muito melhor. A gente tem milhões de lacunas, de gap, de gargalo, de tudo. Como que explica que a gente tem, talvez, o sistema financeiro mais moderno, eficiente, sofisticado, com o entorno também, né? Com segurança, com custódia, com legislação. Como é que a gente consegue ter uma bolha de Alemanha dentro dessa grande América Latina que é isso? Por que explica isso? Eu acho que assim, parte disso é porque, de fato, é um país continental.
Aí tem um desafio, né? Assim, do ponto de Mas vista os Estados Unidos é continental e tá lá pra trás. Tudo bem. Talvez a gente tenha que falar alguns pontos que talvez não sejam tão favoráveis a gente sobre isso. Então, talvez aqui olhando para um aspecto à medida que o país, o sistema financeiro entendeu que queria democratizar o acesso, ela teve que buscar tecnologia. Tem coisas interessantes. No dia que inventaram o cartão de crédito, o chip, na verdade, quando inventaram o chip, ele não tinha utilidade. Ninguém sabia. Inventaram a tecnologia, uma tecnologia franco-alemã, e aí ninguém falou assim, o que a gente faz com isso? Os cartões eram tarjas magnéticas. Me lembro, passava a tarja. Passava, era tarja. Era um magnética. saco aquilo, né? Aí, aliás, antes disso, você colocava o cartão e passava papel. Sim, era o relevo. Exato, era o relevo e era uma folha de. Carbonada, meu Estamos Deus. Todos nós denunciando as idades. Pois certo? é. Mas, de qualquer mas forma, é bom o pessoal saber como a vida era difícil. Era difícil. Talvez fosse mais, digamos, romântica, talvez. É difícil. O assalto era mais romântico. Difícil a vida. O assalto agora é assim: o cara vai lá e rouba a gênese de uma blockchain e rouba o dinheiro de todo mundo de uma vez. Né? Então, assim, mudaram as formas e os aspectos. Então, eu diria que o sistema financeiro foi obrigado, para poder dar algum nível de conforto e segurança, teve que investir bastante e usar o que há de tecnologia para poder criar esses ambientes. E óbvio que, à medida que a economia cresce, você tem possibilidade de fazer uso da forma com a tecnologia, tendo bens, serviços, enfim, de forma muito mais elegante, muito mais eficiente. Mas se você for olhar, por muito tempo os Estados Unidos não tinha cartão chipado. Nos Estados Unidos, American Express, né, voo para a Europa, começou a chegar num determinado momento, a Europa começou a recusar o cartão americano, porque ele não era chipado, ele era fraudável. E aí o americano foi obrigado a colocar chip, porque eu não sou americano, eu sou um povo confiável. Pois é, mas aqui você precisa de um cartão com chip. Então, muitas vezes, é o movimento social que faz essas coisas acontecerem. Porque, pelos Estados Unidos, uma economia confiável, ela não precisava de outra tecnologia. Mas quando ela foi interagir com outras economias, europeia, por exemplo, ela foi obrigada a se render e colocar essa tecnologia dentro. O varejo demorou muito mais tempo para fazer isso. Tem uma coisa, Teco, que eu sou muito pragmático nisso, tá? Eu acho que os movimentos no mercado, de um modo geral, eles sempre são incentivados pelo ganho que aquilo traz, tá? Então, isso que o Márcio falou é um exemplo típico, quer dizer, uma hora que os europeus começaram a ver que a fraude passava a ser muito grande, viabilizava o investimento numa tecnologia nova, que era um chip, que era uma leitora, enfim, você tinha que tinha que ter uma série de investimentos. Mas eu acho que, no modo geral, é assim. Eu vou te dar um exemplo. A gente trabalha hoje em alguns bancos com um sistema de autenticação, né? O cara vai chegar a fazer uma transação, você precisa autenticar ele. Isso começou com uma senha, depois passou para ser um token que o cara te manda por SMS para você digitar um número, depois veio biometria facial, né? E esse negócio vem se sofisticando. Hoje a gente pega dispositivo do cara, a região que ele tá, se ele tá movendo o dispositivo ou não, se a face dele tá viva ou morta, né? Enfim, você tem uma série de coisas. E cada vez que eu vou sofisticando essa autenticação, o custo disso vai subindo. Quando você pega 50 centavos, você multiplica por milhões de transações, isso dá um caminhão de dinheiro. Então, por que os bancos, as e-commerce e outros de internet fazem isso? Porque a fraude é muito grande. Quer dizer, isso é insignificante do ponto de vista financeiro comparado com a fraude. Então, eu acho que os movimentos de mercado, a evolução do movimento de mercado... Eu vou te dar um outro exemplo caseiro. Aqueles robozinhos que limpam o chão, né? Por que alguém vai lá e compra por 3 ou 4 mil reais um robozinho daquele? Porque ele não tem mais mão de obra para fazer isso, porque ela está ficando cada dia mais cara, mais escassa. Então, eu vejo muito o avanço do mercado em tecnologia baseado em problemas da vida real. Vai resolvendo, surge para resolver um problema que está atrapalhando a vida das pessoas. E o mercado financeiro no Brasil
nós principalmente vivemos década de muito problema, hiperinflação, aplicação financeira. Quer dizer, o mercado ele teve que se agilizar para você resolver esse problema. Não dava para ficar 3 dias esperando compensar um cheque, como é nos Estados Unidos. Você vai lembrar do overnight. Overnight. Né? Eu era moleque, eu era office boy na empresa do meu pai. Eu corria no banco 3:30 da tarde para levar os cheques para depositar. Porque daí, naquela noite, ia render 3%. Sim. Né? Então, eu acho que... E eu lembro que nesse tempo, quando a gente sacava um cheque, a moça do caixa ia lá numa listagem e ela anotava com a caneta quanto sacou. Então, você vê que isso era extremamente ineficiente. Né? Os bancos... Mas era a tecnologia que tinha. Era o que tinha. E os bancos estavam ávidos por comprar tecnologia que resolvesse esses problemas. E assim foi. E eu acho que no nosso caso de assinatura digital, a gente está na mesma página. Sim. Vou te dar só o último exemplo. No dia 16 de março, a gente parou o escritório por causa da Covid. Quando foi no dia 20 e pouco daquele mês, estava todo mundo em casa, a gente tinha feito uma venda de infraestrutura, um aumento de infraestrutura no Banco Central para o Pix, porque ele já estava vendo que estava aumentando o volume, e eles me ligaram e falaram: Zanini, olha só, eu preciso mandar um contrato para vocês assinarem, eu mando para onde? Eu falei, impossível, o escritório está fechado, eu estou na minha casa, o outro cara que assina está na casa dele, e não tem como. Vamos assinar digitalmente? Resposta deles: nós nunca assinamos um contrato digitalmente. 2020. 20. Ok. Achamos um jeito, eles assinaram. A gente assinou, vida que segue. Passado 3 anos, eu tô lá em 2023, tô fazendo uma reforma na minha casa e eu precisei comprar um caminhão de concreto, aqueles caminhão betoneira. Liguei na empresa, ela me deu o preço, eu topei. O cara me mandou por e-mail um contrato para assinar digitalmente. Eu falei, olha só, há 3 anos atrás o Banco Central nunca tinha assinado um contrato digital. Agora o caminhão de concreto eu tenho que assinar digital. Então eu vejo o avanço tecnológico muito ligado a pressões financeiras que os processos anteriores eles obrigam a gente a fazer. Então talvez esse seja uma característica brasileira que o Márcio falou. A gente é muito sensível porque a gente é continental. E aí tem um desafio que é a economia de escala, né? Então, para a gente entregar um nível de serviço melhor, você tem que usar tecnologia, porque você não tem mão de obra suficiente, capacitada para poder escalar e fazer esse tipo de coisa. E aí é um desafio. Então, e a gente está agora no mundo da inteligência artificial, onde também certas atividades já não começam mais a fazer sentido para que o ser humano execute. E aí isso na verdade vai aumentar a escala, a economia de escala para tudo que você utiliza. Vai ter que aumentar a segurança, vai ter mais contratos assinados digitalmente e talvez de forma muito mais transparente. A nossa vontade dita vai se transformar numa assinatura digital. Só que por trás disso teve custódia de um certificado digital, que quando eu falei, autorizei a buscar o certificado, você deu de acordo e a tecnologia assinou eletronicamente aquele documento. Então o que vai mudar daqui para frente é como essas coisas vão se tornar mais ubíquos, mais transparentes, porque a mesma tecnologia está aqui suportando, porque é essa criptografia. Isso é porque a gente não falou na criptografia quântica, que é outro desafio, que vai mudar de forma radical tudo isso. Sim. Então a velocidade e a capacidade de você trocar informações de forma muito mais segura. Hoje a gente brinca aqui, a gente faz tudo isso aqui brincando com 2 estados, 0 ou 1. É tudo 0 ou 1. Então é a combinação desses 0 ou 1, esses 2 estados. A gente já faz essa brincadeira toda. Que é uma computação quântica que a gente diz que é o estado do 0 e o estado do 1, isso exponencializa para outra coisa. Então a gente vai ficar mais divertido ainda, tá? Assim, continua os mesmos desafios para países ou economias como a nossa, mas é uma economia sensível pelo uso de tecnologia como forma de inovação. E a gente tem que aproveitar isso, trabalhar fortemente para que a educação caminhe junto, para que as pessoas percebam a importância. Cada vez mais, como eu falei, elas vão ter que guardar os seus ativos digitais. Eu guardo como, quem custodia. Bom, o banco já é nosso custodiante do dinheiro, né? Mas assim, você poder pensar nisso, e aí para qualquer economia, qualquer tamanho de economia, e você usar a mesma tecnologia, de fato é uma melhoria da forma como você convive e você vive.
Pô, maravilhoso o papo. Eu tô perguntando para todo mundo no final do podcast, queria perguntar para vocês dois, um exercício, pode ser na sua área, pode ser ao redor da sua área. O que você acha que está muito próximo de acontecer nesse ecossistema tecnológico de inovação, disrupção, que o cara que está agora ouvindo isso no carro, indo para o dentista, não está nem prestando atenção e daqui a pouco vai ser o dia a dia dele? O Márcio Zanem me falou antes do programa que ele achava que a gente não teria... Eu fiquei surpreso com essa informação, que ele acha que a gente não vai ter cartão. Então... Quero outras, mas eu me surpreendi com isso. O que você acha que o cara comum vai ouvir agora e falar assim, cara, não imaginava isso? O que você acha que vai ter? Para alguns pode ser bom ou para outros não. Ele vai ter que estudar mais. Tá. Então, assim, o que vai acontecer é que hoje você tem uma diferença que a casta social é econômica, mas cada vez mais a casta social vai ser conhecimento. Tá. E de verdade, assim, a inteligência artificial mudou. Hoje, você podia dizer assim, que uma pessoa tivesse alto nível de conhecimento, é uma pessoa que se destacava. Agora qualquer um pode buscar o conhecimento. Então as pessoas vão ter que aprenderem a não se preocuparem com a resposta, mas saberem fazer as perguntas. Eu vi isso outro dia, cara. Então, isso mudou minha vida. Eu achei genial isso. Eu tinha ouvido, até dar o crédito, eu vi isso do Arthur Igreja. Ele falou que a preocupação dele com a escola, Márcio, é essa, que você a vida inteira, você é treinado para decorar e dar as respostas. Exato. Só que agora a inteligência artificial já te dá as respostas. O que interessa é você saber fazer a pergunta. Exato. Você vê idioma, por exemplo, tá cheio de tecnologia de inteligência artificial que já cria experiências para você poder falar. Eu não falo japonês, mas eu poderia conversar com alguém em português e ele entender, e ele falar em japonês e eu entender. Então essa comunicação e velocidade, óbvio, infraestrutura tecnológica. Começamos ainda com as castas sociais, né? Aqui não tem tecnologia, não tem infraestrutura, eu fico mais distante. Por isso que vai distanciar mais ainda. Então, a educação para saber fazer as perguntas e aprender com tudo isso, que é o grande desafio. Porque o conhecimento está disponível. Se você falar assim, eu gostaria de entender sobre computação quântica. What? Você chama lá o ChatGPT e pergunta para ele vai te dar o que você tem que estudar e o que você tem que fazer. Então não é mais um problema onde tem conhecimento ou quem tem o conhecimento. Aquela ideia de você ter uma biblioteca cheia de livro, na verdade ela anda com você agora no celular. Então, mas só que você tem que saber racionalizar. Então educar para você saber perguntar e entender, combinar essas coisas, que é o grande desafio. Por isso que tem negócios que viram sucesso e outros não. Porque aquelas pessoas souberam combinar aquilo para uma realidade e gerar uma solução, um serviço. Porque aquilo não estava pronto, mas ela soube fazer as perguntas e pensar nisso. Maravilhoso. Tá bom, Teco, eu vou te provocar aqui, vou deixar você mais pensativo, tá? Eu acho que daqui 10 anos a gente não vai mais ter posse como propriedade das coisas. Eu acho que tudo vão ser ativos, tudo que você tiver vão ser ativos, e faz pouca diferença se 100% do ativo é seu ou não. No fundo, isso vai ser um jogo de remunerações do seu próprio ativo, do ativo de outro, de você ter parcialmente um ativo e você ter parcialmente outro ativo. Nesse que eu tenho parcial aqui, eu uso, eu pago uma parte que não me pertence. Nesse outro que é meu e eu não uso, eu vou receber. Então, resumo, minha bolinha de cristal para você, que pode estar embaçada, tá? Eu acho que a gente em 10 anos não vai mais ter ativo esse conceito de a minha casa, meu carro. Ele vai ser totalmente diferente. Eu acho um bom call esse. Acho geracionalmente falando, faz todo sentido, Exato. Né? Exato. Aí é questão de saber do quanto a gente consegue lidar com isso na vida prática, né? Porque a sua casa é sua casa, né, cara? Você não quer chegar lá e ter um cara com boné da Gaviões da Fiel deitado no seu sofá, né? Por mais que você não ligue muito pra isso, né? Mas embora eu goste muito, não queira nem que um cara com a camisa do nosso glorioso São Paulo, cara.